Olá, pessoal. Eu me chamo Riele Lichus, vocês já me conhecem da última aula. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre desordens potencialmente malignas da cavidade oral, tentar complementar um pouquinho a aula do professor Gustavo. A gente vai enfatizar mais sobre os diagnósticos diferenciais, como que a gente faz, esse processo diagnóstico de exclusão para poder realizarmos então o diagnóstico certeiro. Como definição e conceito, então, as desordens potencialmente malignas são lesões com o potencial de preceder um câncer, mas essa malignização não é obrigatoriedade. Essas alterações, elas são alterações celulares que ocorrem no epitélio oral, portanto, elas precedem o carcinoma epidermoide, que é o carcinoma que acomete o epitélio. Nem todo carcinoma epidermoide foi uma lesão, uma desordem potencialmente maligna, mas algumas desordens potencialmente malignas elas podem malignizar, e aí tem uma linha do tempo, como que esse processo evolui. Então temos lesões pré-malignas, potencialmente malignas, elas são lesões que apresentam alterações celulares, eventualmente essas alterações celulares podem se transformar então num carcinoma in situ, que é um carcinoma inicial, que acomete apenas o epitélio. Conforme essas células, essas alterações, elas invadem então o tecido conjuntivo, elas vão evoluindo e formam um carcinoma invasivo. E o último estágio, digamos assim, seriam as metástases. Aí tanto as locorregionais para os linfonodos próximos, quanto a distância para órgãos distantes. As desordens potencialmente malignas, elas apresentam uma maior suscetibilidade de desenvolver um câncer comparado com uma mucosa normal. E pacientes que apresentam uma lesão potencialmente maligna têm mais suscetibilidade de desenvolver o câncer em qualquer área da cavidade oral, porque ele já apresenta uma suscetibilidade de ter alterações celulares. E a maioria das desordens potencialmente malignas, elas podem não progredir para um carcinoma, mas eles fornecem, essa desordem potencialmente maligna fornece um campo de anormalidade no qual o desenvolvimento do câncer é mais provável do que numa mucosa clinicamente normal e mais provável do que em pacientes que não apresentam esse distúrbio. Tudo isso ocorre devido a alterações celulares, e aí que entramos no conceito de displasia. Displasia é uma alteração celular, que significa formação diferente, onde há então uma proliferação celular, um aumento no número de células, juntamente com uma perda de diferenciação dessas células. Ou seja, essas células elas não se parecem mais morfologicamente e funcionalmente como elas deveriam se parecer. Então, elas acabam aumentando de número e aumentando de uma forma diferente, numa morfologia diferente. Isso vocês vão aprender melhor na disciplina de patologia, onde eles vão explicar as características celulares que ocorrem na displasia. Aqui, para a aula de hoje, é importante a gente entender qual é a classificação dessa displasia. Então, ela é considerada leve quando há alteração celular apenas na camada basal do epitélio. É considerada moderada quando essa alteração celular ela está presente até o terço médio do epitélio. E severa quando acomete camadas além do terço médio. Carcinoma in situ é quando há essas alterações em toda a porção do epitélio, juntamente com algumas outras características histopatológicas. E é considerado câncer invasivo, então, quando essas células modificadas invadem o tecido conjuntivo. A leucoplasia, como definição, ela é uma mancha branca ou uma placa branca que não pode ser diagnosticada de forma clínica ou histopatologicamente como outra condição. Ela é a lesão mais comum das desordens potencialmente malignas e ela é um diagnóstico por exclusão, ou seja, a gente tem que excluir toda e qualquer outra manifestação de cavidade oral que se parece como mancha ou placa branca. Ela é uma desordem potencialmente maligna crescente com a idade, então acomete pacientes acima de 40 anos. Tem uma forte predileção pelo sexo masculino. E os fatores etiológicos, então, temos o tabaco, porque ela é mais vista em fumantes, mas não é exclusiva de fumantes. O álcool, ele gera um fator de sinergismo com o tabaco, então é mais propenso pacientes que fumam e bebem apresentarem leucoplasia. O uso de enxaguatório bucal com álcool também tem sido associado à presença de leucoplasia. A presença de alguns vírus, como vírus oncogênicos, que é o chamado HPV, ou papilomavírus,
como o subtipo 16 de 18, são capazes de induzir alterações celulares e epiteliais semelhantes à displasia no epitélio escamoso. E também a exposição solar constante, porque a gente sabe que a radiação UVA e UVB causa alterações no DNA celular, passíveis então de causar displasia. E o uso do termo clínico, leucoplasia, de forma alguma sugere então a presença de displasia epitelial. Tá? Essa displasia ela é encontrada em apenas 5 a 25% dos espécimes de biópsia de leuco. Clinicamente, a leucoplasia apresenta nome e sobrenome. Então, a gente considera a leucoplasia fina, delgada ou inicial, leucoplasias que são bem delimitadas, bem delgadas, a gente consegue visualizar o limite, são pequenas, e essas leucoplasias elas raramente demonstram, então, displasia na biópsia, e ela pode desaparecer ou permanecer inalterada caso haja, então, o cessamento de um hábito que a gente encontra que pode estar relacionado a ela, como, por exemplo, o tabagismo e etilismo. Já a leucoplasia homogênea, ela apresenta, então, essa placa branca de cor e textura uniforme, e textura suave, fina ou levemente enrugada, e ela é mais presente em gengiva e na mucosa jugal. Já a leucoplasia não homogênea, ela apresenta superfície irregular, por ora verrucosa, como a gente visualiza, e áreas vermelhas associadas, como visualizamos aqui, áreas de erosão epitelial e até área de ulceração epitelial. Relembrando que erosão é quando há apenas a diminuição da espessura do epitélio e ulceração é quando há, então, a perda desse epitélio. A leucoplasia não homogênea, ela tende a demonstrar displasia epitelial de moderada a severa e até seca in situ, portanto, ela é considerada mais agressiva. Ainda dentro do grupo de lesões de leucoplasia, temos a leucoplasia verrucosa proliferativa. Ela é uma das desordens potencialmente malignas com maior risco de malignização, ou seja, um alto risco de malignização, e ela se caracteriza-se por um processo de crescimento lento e persistente, onde visualizamos uma superfície irregular e verrucosa que acomete vários sítios da mucosa oral. Então, a LVP ela tem uma forte predileção pelo sexo feminino, uma associação mínima com o tabaco, diferentemente da leucoplasia. O sítio mais acometido é a gengiva, e ela pode, então, preceder e desencadear o carcinoma verrucoso ou o carcinoma epidermoide. E outro fator muito importante é que, independente da terapia utilizada para remoção dela, como, por exemplo, bisturi, frio, eletrocautério, ablação a laser, ela raramente regride, então o retorno dela é muito alto. As taxas de recidiva são muito altas, geralmente acima de 80%. A gente pode confundi-la com uma leucoplasia apenas em estágios iniciais da LVP, em que ela se apresenta de forma única. Mas é bom a gente entender e diferenciar que existem os critérios diagnósticos da LVP. Então, a gente considera a LVP quando o paciente apresenta lesões em vários locais da mucosa, áreas verrucosas, um crescimento, uma evolução que a gente consegue visualizar, então uma progressão. Então, tudo isso nos ajuda no nosso processo diagnóstico e na nossa análise dos diagnósticos diferenciais. Frente à presença de placa branca, então a gente tem que excluir algumas alterações. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer ao identificarmos uma placa branca em cavidade oral é se essa placa branca não se trata, então, de uma variação da normalidade, como, por exemplo, o leucoedema, que nada mais é do que um aumento da espessura epitelial que acomete geralmente pacientes negros, mas pode acometer pacientes brancos também. É apenas uma variação da normalidade que, ao estirarmos a mucosa, essa área branca, que inicialmente se parece com uma placa branca, ela se difunde com o tecido vizinho e aí se perde, então, essa coloração esbranquiçada. Outra condição da normalidade é a linha alba, que é a linha de oclusão na mucosa jugal, onde os dentes ocluem. Isso ocorre devido à mastigação e à sucção durante o hábito de alimentar. E também o morsicátio, que na verdade o morsicátio já é então o hábito de mordiscar cronicamente a mucosa jugal.
Mas a gente verificou essa alteração branca, essa placa branca, ela não é uma variação da normalidade. Então, existe outra manobra semiotécnica importante que a gente pode realizar, que é a raspagem. Então, a gente realiza a raspagem da lesão junto com uma gaze, uma espátula de madeira. E aí, se essa lesão branca, essa placa branca saiu a raspagem, a gente pode suspeitar de candidíase pseudomembranosa ou queimaduras químicas. Então, a candidíase pseudomembranosa, ao realizarmos a raspagem, essa membrana branca ela se desprende e deixa apenas um fundo eritematoso na mucosa. Queimaduras químicas se apresentam de forma branca também. Por exemplo, a queimadura pelo clareamento dental. Esse produto ele causa uma necrose superficial do epitélio, deixando então essa membrana branca. E quando a gente realiza a manobra de raspagem, ela se destaca bem facilmente e acaba por deixar então o tecido conjuntivo exposto. Mas não, então a gente viu essa lesão branca e ela não saiu a raspagem. Então outro ponto importante que a gente tem que visualizar é se essa lesão ela é bilateral. Ela é bilateral, então a gente pode identificar, né, e colocar nas nossas hipóteses a leucoplasia pilosa, que ela é uma placa branca que acomete então a borda bilateral de língua, se apresenta por horas vezes estriadas e ocorre devido a uma hiperqueratose das papilas gustativas dessa área da língua, e ela ocorre em pacientes imunocomprometidos, principalmente com HIV, e associada então ao vírus do Epstein-Barr, que a gente aprendeu na aula passada. Outra lesão que se apresenta como placa branca, na maioria das vezes estriada, né, é o líquen plano reticular. Só que ele tende a acometer mucosas de forma bilateralmente ou várias mucosas de uma vez só, não é algo pontual. Mas a gente viu, né, que essa placa branca ela não é bilateral, ela é pontual apenas em um ponto da mucosa do nosso paciente. Então, como a gente vê nessa imagem, né, uma placa branca homogênea, relativamente espessa, em toda a porção do rebordo alveolar inferior do lado esquerdo. A gente tem que tentar identificar se não existe nenhum trauma crônico associado a essa lesão. Nesse caso, se trata então de uma ceratose friccional causada por uma prótese inferior mal adaptada, em que ela fica constantemente, né, irritando a área. E aí o organismo, para tentar se proteger desse trauma crônico, acaba por produzir mais queratina. A gente chama isso de queratose friccional. Entrando então no diagnóstico e no tratamento da leuco, a leuco ela representa um termo clínico, então a biópsia ela é mandatória para a gente obter o diagnóstico histopatológico certeiro, e também esse diagnóstico histopatológico ele vai nos orientar no tratamento adequado. Então, como a biópsia é mandatória, as biópsias elas são incisionais e elas devem ser realizadas nas áreas clinicamente mais graves. Em lesões muito grandes ou multifocais, múltiplas biópsias elas podem ser necessárias e existem algumas manobras semiotécnicas que vão nos ajudar na escolha do local adequado da biópsia, como a coloração com azul tituloidina e a autofluorescência, como o professor Gustavo já mostrou a vocês. Mas onde realizar a biópsia? Então, ao nos depararmos com uma lesão de leucoplasia, uma placa branca, localizada em borda direita de língua, que não é removível à raspagem, a gente tem que examiná-la de forma clínica, né, e a palpação. Então, de maneira geral, áreas mais endurecidas, elas são mais perigosas. Então, a gente sempre escolhe locais que estão mais endurecidos nessa lesão e locais que são mais heterogêneos. Então, aqui nesse caso, a gente visualiza uma leucoplasia não homogênea, tá? Porque ela apresenta áreas avermelhadas e áreas irregulares, por hora verrucosa, tá? Então, no caso dessa lesão, por ela ser muito extensa, a gente deve realizar múltiplas biópsias a fim de monitorar o grau de displasia em várias localizações dessa lesão. Então, nesse caso, a gente visualiza áreas de erosão epitelial, ou seja, um vermelho intenso, né, juntamente. Aqui também visualizamos, né, essa erosão epitelial, e aqui pode se tratar até de uma ulceração, onde há perda tecidual do epitélio por completo. Então, lembrando, né,
Erosão é uma diminuição do epitélio, né? Uma diminuição da espessura do epitélio. E ulceração é quando há a perda desse epitélio e o tecido conjuntivo está exposto. Então, nesses casos, são locais mais graves que a gente tem que ter mais atenção e a gente sempre tem que englobar na nossa biópsia. Então, nesse caso, a biópsia seria realizada pegando aqui a porção, né, da erosão epitelial juntamente com essa área de heterogeneidade da lesão, onde há uma superfície mais verrucosa. Escolheria também essa área aqui de erosão ou a área de ulceração e uma área mais posterior para poder monitorar, então, qual é o grau de displasia em cada localização dessa lesão por ela ser tão extensa. Então, ao recebermos o resultado do histopatológico, então, quando visualizamos uma displasia moderada intensa, a remoção total da lesão é indicada. Já em casos de displasia leve ou moderada, depende muito do tamanho da lesão. Então, a gente vai ter que conversar com o paciente, então, tentar alçar mão de tratamentos mais conservadores, como, por exemplo, orientar o paciente a cessar o hábito de fumar, de beber, e aí orientar com menos espaçamento a cada 3 meses, para então verificarmos se essa lesão se mantém estável, intacta, sem mudanças, ou remover por completo, tá? Mas lembrando que o acompanhamento e o monitoramento com biópsia é imprescindível para a gente poder visualizar o que está acontecendo a nível celular nessa lesão. Já pacientes que não apresentam displasia, o acompanhamento é indicado a cada 6 meses, e aí se a gente visualiza alguma área que mudou, então é importante também realizarmos o registro fotográfico dessas lesões a título de comparação, e aí se a gente visualiza uma mudança nessa lesão, biópsias sempre indicadas, tá bem? Então, caso optarmos por realizar a remoção completa da lesão, pode ser realizada com bisturi a frio, eletrocauterização, criocirurgia, ablação a laser de CO2. E mesmo após a remoção, existem taxas de recorrência da leucoplasia. Essas taxas elas variam de 10% a 35%, mas o padrão verruciforme, que é o padrão que ela está mais alterada, tá? Elas exibem uma taxa de recorrência de 83%, que aí seria então o padrão like LVP, tá? Ou até mesmo a leucoplasia verrucosa proliferativa, que atinge porcentagens próximo a 100% de recorrência. Então, o acompanhamento ele é imprescindível, ele é muito importante. A eritroplasia, como definição, é uma mancha vermelha que não pode ser diagnosticada de forma clínica ou histopatologicamente como outra condição. Ela é crescente com a idade, apresenta um pico de prevalência na 6ª e na 7ª década de vida, não tem uma predileção significativa por sexo, mas clinicamente a gente vê essa alteração mais em homens. Então, a prevalência dela é super baixa, a eritroplasia ela é bem rara, então a prevalência é de 0,02% a 0,83%. E os locais de acometimento, né, de predileção, são o assoalho de boca, a língua, principalmente a borda da língua, o palato mole, e praticamente todas as eritroplasias apresentam uma displasia epitelial significativa, portanto, ela tem um potencial de malignização alto. Muitos casos de hipótese diagnóstica de eritroplasia já são um SEC in situ ou um SEC invasivo no histopatológico, por isso a prevalência é muito baixa, porque às vezes a gente tem a hipótese diagnóstica de eritroplasia, mas no histopatológico já vem então como um carcinoma epidermoide. Clinicamente, então, ela é uma alteração celular que representa uma perda tecidual. Geralmente, ela é assintomática e ela é única, pontual. Como lesão fundamental, ela pode se apresentar como mácula, ou seja, uma área avermelhada, plana, bem delimitada, ou erosão, representando, então, uma depressão, né, da lesão em relação aos tecidos adjacentes. Na erosão, a diminuição da espessura epitelial. Conforme essa eritroplasia for evoluindo, pode ter casos em que há até uma ulceração. E aí, em áreas de ulceração, a gente tem que ter mais atenção, porque possivelmente, né, já pode ser alguma outra coisa, como, por exemplo, um carcinoma epidermoide.
Também a eritroplasia ela pode estar associada à leucoplasia, como vemos nesse caso, né? Uma placa branca extensa, homogênea, associada a uma área vermelha de erosão epitelial. Em alguns pontos a gente consegue visualizar até pequenas ulcerações, em que esse epitélio está totalmente ausente, né? Existem diversas lesões que se parecem com uma eritroplasia e elas devem ser excluídas antes de realizarmos o diagnóstico, pois se trata de um diagnóstico de exclusão. Então, temos lesões traumáticas que podem se apresentar como forma de mácula avermelhada, como visualizamos aqui em palato, em transição de palato duro e palato mole. Mas, em alguns casos, lesões traumáticas também podem se apresentar como erosão e ulceração. Neste caso, se a gente visualiza, né, o trauma, se a gente consegue identificar esse fator de trauma, a gente tem que tentar eliminar e aí acompanhar esse paciente por pelo menos 20 dias. A gente sabe que lesões traumáticas, elas cicatrizam com uma certa rapidez. Se acaso, quando o paciente retornar e essa lesão não tiver cicatrizado, aí sim a biópsia é necessária para podermos identificar e realizar o diagnóstico correto. Outras alterações imunomediadas, como por exemplo o pênfigo vulgar, o pemfigóide de membranas mucosas e o líquen plano erosivo também se apresentam como forma de erosão e áreas avermelhadas, então devem estar no diagnóstico diferencial e a gente tem que ter esse processo de diagnóstico para poder eliminar essas alterações a fim de realizar o diagnóstico certeiro. Além disso, a candidíase erythematosa também entra no diagnóstico diferencial por se apresentar, né, como máculas avermelhadas, principalmente em palato duro, associado a próteses que apresentam uma má higiene, ou em dorso lingual. E o carcinoma epidermoide, tá? Geralmente, essas lesões elas eram, né, eritroplasias com algum grau de displasia que, conforme foi evoluindo, malignizou e aí desencadeou, então, o carcinoma epidermoide. O diagnóstico e o tratamento da eritroplasia é basicamente semelhante ao da leucoplasia. Então, em todos os casos, ou na maioria dos casos, a biópsia incisional é mandatória, porque é um diagnóstico de exclusão, onde a gente tem que dar prioridade à porção mais crítica da lesão. E aí, no histopatológico, displasia moderada e severa é recomendada a exérese total da lesão, e no caso de displasia leve, o monitoramento e acompanhamento com biópsias. A biópsia incisional ela só é indicada a depender do tamanho da lesão, se for uma lesão muito pequena, mas é melhor realizarmos incisional, porque no caso de vir, então, com o resultado de carcinoma epidermoide, ao realizarmos, então, um encaminhamento para o médico de cabeça e pescoço, ele consegue ver e ter uma noção de onde essa lesão está para poder realizar tratamento adequado de exérese com margens. O acompanhamento a longo prazo é importantíssimo, e ele deve ser mais criterioso, porque o potencial de malignização da eritroplasia é maior e mais acentuado do que na leuco, e é necessário realizarmos, então, a educação do paciente a fim de eliminar os fatores de risco, como o álcool e o tabaco. O terceiro grupo a ser estudado, então, é aquele de actínica, que é uma condição potencialmente maligna que acomete o vermelhão do lábio inferior. Ela ocorre devido à exposição crônica à luz solar e geralmente em trabalhadores que apresentam essa exposição ao sol, como agricultores, marinheiro, pescador. Pacientes albinos com a pele bem branca são mais suscetíveis a apresentarem essa alteração labial. E a quelite actínica tende a acometer pacientes com mais de 45 anos, ou seja, com uma predileção de pacientes na meia-idade a idosos com a pele clara. Acomete mais homens e o tabagismo e a imunossupressão pode aumentar ainda mais a probabilidade de evolução, então, para o carcinoma epidermoide. Então, clinicamente, ela se apresenta como essas fissuras, né, um ressecamento e fissuras do vermelhão do lábio inferior, e a característica mais exuberante da quelite actínica é essa perda de definição entre o vermelhão do lábio e a pele, porque há uma atrofia desse epitélio do lábio, e aí a gente não consegue mais visualizar de forma adequada aonde termina o lábio e aonde começa a pele, tá?
Visualizamos também áreas manchadas e pálidas, leucoplásicas, associadas a áreas de erosão epitelial, em algumas vezes áreas de ulceração, onde há já a perda total do epitélio. Em alguns pacientes podemos visualizar também máculas acastanhadas, áreas acastanhadas, que chamamos de melanose associada à quelite actínica. Então, essa exposição solar, ela pode causar também áreas mais hiperpigmentadas no local. O diagnóstico da quelite actínica é basicamente clínico, então ao visualizarmos essas alterações no lábio, a gente já consegue diagnosticar o paciente com quelite actínica. Ela é uma condição irreversível, então o lábio ele não consegue retornar à sua morfologia normal. E é orientado, então, a gente educar o paciente a reduzir a exposição solar, usar protetor solar labial, Bepantol e hipoglós à noite para manter, então, a hidratação labial. Em áreas perigosas, como, por exemplo, áreas endurecidas, áreas ulceradas ou com leucoplasia espessa, a biópsia ela é fundamental, obrigatória, tá? E aí, em casos em que a gente visualiza, né, que são clinicamente graves ou que no histopatológico vem com uma displasia já moderada a severa, é orientado a remoção total do lábio. Em alguns casos, pode já ser realizada a vermelhectomia. Se por acaso vier com um diagnóstico histopatológico já de carcinoma in situ ou carcinoma invasivo, encaminha para a equipe médica de cabeça e pescoço para eles realizarem, então, o tratamento mais adequado para cada paciente. Geralmente é a cirurgia de vermelhectomia, que é a remoção do vermelhão do lábio. Em outros casos, em que são mais pontuais e é uma displasia moderada, a gente pode lançar mão, então, de crioterapia, remoção a laser, ablação a laser da lesão, ou quimioterapia tópica com 5-fluoracil. E aí é a equipe médica que vai nos orientar se o paciente ele é indicado ou não a realizar isso. E outro dado muito importante é que a quelite actínica, ela mais do que duplica o risco do paciente de desenvolver um carcinoma epidermoide no lábio. Trouxe esses casos, que são de pacientes atendidos na clínica odontológica e no núcleo de odonto hospitalar do HU da UFSC, para a gente tentar identificar quais são os locais mais importantes que a gente tem que ter atenção para realizarmos a biópsia. Então, aqui nesse caso, a gente visualiza um paciente, né, diagnosticado clinicamente como quelite actínica, porque ele apresenta, né, a característica mais exuberante da quelite actínica, que é essa perda de limite entre o vermelhão do lábio e a pele. Além disso, um lábio mais ressecado e mais pálido. Nesse caso, a gente mantém o acompanhamento desse paciente, tá? Ele tem que estar em acompanhamento, porque essa é uma alteração importante, irreversível, e o paciente ele tem que manter cuidados, como proteção e hidratação. Já nesse outro caso, esse paciente apresenta áreas leucoplásicas associadas a áreas erosivas, e aí essa área leucoplásica se estende para a mucosa labial inferior interna. Então, nesse caso, a gente escolheria realizar biópsia nessas áreas leucoplásicas em áreas de erosão ou ulceração, e principalmente em áreas mais endurecidas, tá? Então, a biópsia é importantíssima para a gente poder monitorar e ver qual que é o grau de alteração celular dessa lesão, o que ela está apresentando. Então, basicamente, na quelite actínica, ela tem um diagnóstico clínico, a gente consegue bater o olho e já ver que o paciente apresenta uma alteração labial, mas nessas outras alterações mais graves, a gente tem que biopsiar. Entrando, então, no quarto grupo de lesões que exibem um potencial de malignização, temos o líquen planoral. Então, o líquen planoral ele é uma doença dermatológica que afeta a boca, então ele é considerado mucocutâneo, que altera tanto mucosas como a pele, e ela é imunomediada, ou seja, ela pode ser desencadeada frente a alguns fatores emocionais, fatores hormonais, influência genética e influência imunológica, como, por exemplo, a ação alterada dos linfócitos T. Ocorre em mulheres de meia idade. Existem duas variantes do líquen plano, o reticular e o erosivo, onde apenas o erosivo apresenta potencial de malignização, mas apenas para não ficar desconexo, eu trouxe os dois apenas a título de comparação.
Então, o reticular ele é mais comum, ele se apresenta dessa forma assintomático, geralmente em mucosa jugal bilateral ou áreas bilaterais. Ele pode acometer concomitantemente também a borda lateral de língua, gengiva, palato e vermelhão do lábio. E ele se apresenta com essas áreas estriadas, essas estriações brancas, também chamadas de estrias de Wickham. O diagnóstico é basicamente clínico, mas a biópsia incisional ela pode ser realizada quando a gente acaba por desconfiar de outras alterações. Já no líquen plano erosivo, a gente visualiza essa perda tecidual. Então, há uma erosão causada, né, pela condição imunomediada, e aí essas áreas, elas podem, né, apresentam um potencial de malignização maior comparado com uma mucosa inalterada. O tratamento do líquen plano, no caso do erosivo, onde há sintomatologia dolorosa, podemos usar mão então de corticoide tópico e uma reavaliação trimestral ou semestral, ou seja, é uma aliança com o paciente, ele deve manter esse acompanhamento. E as biópsias elas devem ser realizadas em áreas erosivas, principalmente em locais de predileção do carcinoma epidermoide, como borda de língua e assoalho de língua. Também quando a gente tem, né, como hipótese diagnóstica outras alterações, como por exemplo o pênfigo vulgar ou o pênfigóide das membranas mucosas. Então, sempre que a gente desconfiar de alguma alteração, alguma outra alteração, essa biópsia ela é importantíssima. Obrigada, pessoal! Eu vejo vocês no encontro síncrono, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre casos clínicos e debater e tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau!